Shalom, shalom, bom dia, uma semana que começamos, que Deus venha nos abençoar, tocar as nossas vidas, falar conosco, nos libertar, trabalhar em nós e manter as nossas vidas cheias da graça de Deus. Shalom, bom dia, Deus abençoe, em nome de Jesus, Glória a Deus. uma ótima semana. Amém. Vamos orar então? Pode orar, pastor. Pai, em nome Glória a de Deus. Jesus, te agradecemos, te louvamos por mais um dia de aula, de escola. Queremos abençoar o nosso dia, essa segunda-feira, Sim, removendo todo tipo de regência, todo tipo de encantamento, todo tipo de sim, setas, dardos, pensamentos, bloqueios. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos faça fluir, ó Pai, independente de coisas naturais, de coisas terrenas, que fluamos dependendo daquilo que o Senhor tem para nós, que esqueçamos as coisas dessa terra, que esqueçamos aquilo que realmente parece ser o que nós estamos buscando ou que vai ser a nossa saída, mas nós sabemos que a sim, nossa saída, o nosso consolo, aquilo que nós precisamos está tudo nas tuas mãos e precisamos disso. E sim, queremos nos colocar diante do Senhor para estarmos dependendo, para estarmos ouvindo a tua voz, para sim, termos direções. Em nome de Jesus, Pai, nos cobre com teu sangue, perdoa nossos pecados, sim, meu limpa Deus. a nossa mente, limpa os nossos ouvidos, Limpa, Senhor. limpa, Pai amado, a nossa alma, que Limpa. nós estejamos sendo fascinados realmente pelo Sim, meu Senhor. Deus. Tanta coisa para tirar, tanta coisa para remover, Sim, tantas marcas tão profundas e precisamos de uma faxina do teu Espírito sim, Santo. meu Deus. Precisamos de uma limpeza profunda, precisamos de uma visitação do Senhor. Por favor, Pai, nos estabelece na limpeza de Cristo, no sangue de Cristo, no nome de Cristo, naquilo que o Senhor tem para nós. Em Aleluia. nome do Senhor Jesus, guarda as nossas vidas e nos ajuda. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, amados. Hoje nós vamos dar prosseguimento à missionária Kátia, irmã Nilza, Deus abençoe, em nome de Jesus, shalom. Vamos dar prosseguimento, amados, àquilo que seriam as consequências as problemáticas, eu coloquei aqui, das alianças ilegais e ilegítimas, não é? Então, qual que é a problemática de cada um? O que ela traz por trás, não é? Porque às vezes falamos, adultério, homossexualidade, essas coisas, e achamos assim que não tem um problema por trás disso, porquanto temos recebido uma carga tão grande de humanismo, de faça o que você quer, está tudo bem, diante de Deus está tudo tranquilo. Na verdade, não é assim. Então, temos que buscar a palavra de Deus para termos esse entendimento, inclusive porque, como estão sendo formados aqui pessoas que vão ajudar na libertação, o que precisa saber, o que precisamos fazer? Precisamos ter entendimento dos lugares que essas pessoas entraram, porque a palavra de Deus diz: o seu pecado certamente te achará. Olha que palavra forte, não é? E então, se o nosso pecado vai nos achar, nós precisamos ter o entendimento de como verdadeiramente é esse pecado. Se não tivermos uma noção do que é, eu vou ter que procurar aqui, irmã, mas é no Pentateuco que está escrito, deve ser o livro de Levítico. Então, se não tivermos um entendimento do que são esses pecados, nós não conseguiremos ajudar. Nós precisamos ter um pouco mais de revelação do que é o pecado. Esses tempos atrás, o apóstolo estava dando no despertar, e lá vem o noivo, ele estava falando a respeito de qual o fundamento por trás do livro de Levítico, e ele foi trazendo ali de uma maneira muito interessante quais são os princípios que existem por trás das ordenanças. Então, é esse princípio que nós temos que usar para tirar as pessoas do lugar de pecado. Não é a lei em si mesma, mas o fundamento que está por baixo da lei. Obrigada, irmã Geni. Glória a Deus. Em Números 23, 32, 23, irmã Kátia, missionária. Então, amado, muito obrigada, irmã. Então, é isso que nós precisamos. Se o pecado vai nos achar, e se depois que o pecado nos achar, nós precisamos fazer oferta, nós precisamos ter um entendimento da profundidade com a qual pecamos e, verdadeiramente, a ideia do que é verdadeiramente esse pecado. Amém? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho do adultério. Então, a palavra de Deus, peguei Provérbios, capítulo 7, que vai falar a respeito do adultério. O que acontece? Olha, as advertências contra a mulher adúltera. E aqui vai falando todo o ambiente de sedução, e depois Deus vai falar a respeito do que acontece com aquele que adultera, né? Ela vem com a sedução, ela fala que o marido não está em casa, que ele vai chegar só daqui a muito tempo, e aí a palavra de Deus diz assim, no versículo 21, seduziu-o com as suas palavras, muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. Olha que palavra forte.
Deus fala, arrastou. E ele, num instante, a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração. Olha que lugar de cativeiro terrível que essa pessoa está entrando, como ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, qual é o ambiente que um adúltero, uma adúltera entra? Um ambiente de morte, de prisão, coração traspassado, como alguém que vai para o matadouro, fica enrolado numa rede. E aí depois, agora, pois, filho, dá ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela. Não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derribou. E são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Isso é o adultério. Sim. Amém, amados? Isso é o adultério. O que Deus está falando aqui? Qual é o ambiente em que o adultério é feito, amados? Se é um ambiente de traição, o traído, ele ronda aquele lugar. Porque se ele está ali, se ele é um com a sua esposa, com o seu esposo, o que vai acontecer? Quando a pessoa está se relacionando, o marido está junto, a esposa está junto. E agora? Então, é um ambiente de ódio. É um ambiente de traição, é um ambiente de dor. É por isso que está falando nessa parte de morrer, de ultrapassar o coração. Por quê? Porque ele está fazendo mal a ele mesmo. A palavra de Deus diz que aquele que peca faz mal à sua própria alma. Então, nós precisamos entender que a pessoa que está se deitando com outra, ela está achando que ele está tendo um momento de prazer, um momento de alegria para a sua alma, um momento de relaxar. Ah, eu posso, está tudo bem. Só que, na verdade, o que ele está fazendo é trazendo a sua própria alma à morte, porque ele está sobrepondo a pessoa que já é aliançada com ele pelo casamento. Então, nós vamos ter aí algo muito, muito, muito terrível, muito difícil de encarar depois, porque ela está levando a vida dele para as câmaras da morte. Vê que ele não fala um lugar só, câmaras, ou seja, vai ser estabelecido alguns lugares de morte para a sepultura, mas depois que levou a sepultura, há alguns lugares ali, e como existem essas tumbas aí no cemitério, aí depois aqui é para um caixão, aqui é para outro, aqui é para outro. Então, são câmaras de morte. Nós precisamos entender o que Deus está falando. A pessoa vai ficar cativa em várias situações, em várias cadeias, em vários lugares de morte. E nós achamos que o adultério é aquele prazer e acabou. Não é? Então, nós precisamos ter esse entendimento, porque o que ronda, o que está por trás é o ódio gerado pelo traído. Haverá um ódio ali, é instantâneo, amados. A pessoa está deitando, levando o marido junto, a esposa junto, não tem como. O reino do Espírito reage a isso e vai dar ruim. Pode falar, amor. Depois da nossa experiência com a parte do aborto, eu comecei a pensar muito em todos os pecados, nos desdobramentos dos pecados. Sim. E a gente tem falado isso aí de vez em quando, e o que acontece? O desdobramento, ele vai realmente trazer marcas para a nossa vida, para sempre, que vão ter que ser removidos de alguma forma. E também ele vai nos trazer as consequências disso, as legalidades que deixamos na mão do adversário. Sim. O ano passado, retrasado, nós tivemos um caso aqui perto da nossa cidade que um rapaz matou um outro rapaz, dizem que é por negócio de mulher, crime passional, sei lá. Mas, assim, quando eu liguei para um amigo meu para saber como que estava a situação dele, que ele tinha estudado com a gente há 40 anos atrás, ele falou, o problema é que não é o assassinato em si, ele é réu primário, ele é formado, ele teria algumas coisas que guardaria, mas não é o assassinato. É que ele fez isso, ele planejou, aí ele foi dando todo o dobramento, que ele é advogado. Então, o que acontece? Aí teve requinte de crueldade, teve planejamento, teve um tempo para ver, tentou contratar pessoa, depois fez com a própria mão. Então, então ele está sendo julgado por tudo isso. E se fosse um assassinato em si, ele talvez ficasse uns 10 anos, mas do jeito que está aqui, eu creio que ele vai pegar aí de 18 a 20. Sim. Então, ou seja, o âmago da questão, temos um óbito. Morreu uma pessoa. Sim. E às vezes nós queremos parar justamente aí. Mas o que o fulano fez? Ele é assassino.
Tá, mas de que jeito que ele fez esse assassinato? É, Quando nós ouvimos essas palavras, esses crimes hediondos, que as pessoas são esquartejadas, então vai ter uma sentença, uma pena para cada atitude daquela. sim, Então, uma coisa, se é um crime passional, de repente ele está na rua, ele viu esse rapaz com a ex-mulher dele, sei lá, deu um tiro, matou. Era uma consequência. sim, Mas o que ele fez teve outra é consequência. verdade. Então, nós precisamos entender que todo pecado, nós vamos estar fazendo uma teia, nós vamos estar fazendo o desdobramento, ele vai muito longe, porque o adultério, nessa passagem que leu aqui, Meu Deus. ó, aqui, ó, ele vai demorar para voltar, está dentro da casa dela, Sim, está na cama da pessoa que está lá fora trabalhando. Então, a gente vê a teia, aquele pecado de Davi, tentando trazer Urias para fazer ele se deitar numa cama, para assumir um filho que não era dele, meu Deus. e depois foi lá e matou porque não quis deitar, e depois tudo aquilo que a gente já falou. Então a gente fica muito atento aos desdobramentos, senão a gente não entende. Senão a gente vai falar assim, mas vocês complicam muito o pecado. O pecado é simples, o pecado não é simples. Não é assim. A queda de Adão não foi simples. Nós estamos colhendo os desdobramentos até agora. Sim, E a humanidade vai colher o desdobramento, nascido não sei quantos mil anos depois. Estamos colhendo, porque houveram desdobramentos. sim, Se o pecado fosse simples, Adão e Eva teriam se arrependido ali e voltado e acabado com aquela história, mas não é simples. sim. E tanto o pecado não é simples que custou a morte do nosso É Deus. verdade, Jesus. Então o pecado não é simples, não se iluda. Ah, eu vou pecar, daqui a pouco eu acerto. Não acerta fácil assim. Sim, Os desdobramentos do pecado, eles são realmente complicadíssimos. sim, Custou a morte de um inocente. O próprio Deus, Jesus Cristo de Nazaré, teve que morrer para nos dar uma oportunidade de nos livrarmos das complicações do pecado. é verdade, Deus. Então, hoje eu queria que nós tivéssemos uma consciência mais profunda do pecado, Sim, uma consciência mais profunda de um adultério, de um roubo, de um aborto e de todos os pecados que estão sendo listados aqui. sim, Uma consciência mais clara, mais nítida do que nós fizemos realmente. sim. O corpo residual que essa mulher deixou aqui nessa cama e o marido dela volta. Meu Deus, A presença de outro homem naquela casa. meu Deus, Quando volta o marido, aquela festa que às vezes a esposa meu faz. Deus, Aquela mentira, aquele espírito de mentira. meu Deus. Se deitando com ele como se tivesse uma saudade tremenda. Recebendo os presentes que o marido volta da viagem. Então você entende o desdobramento, a crueldade do pecado, aonde essa mulher está entrando, o que ela está produzindo no reino espiritual, o que ela faz para outra pessoa, o que aconteceu com aquele que foi traspassado seu coração, que caiu Rede. nesse matador, nessa rede, Meu Deus, e ele foi embora e vai se deitar com outra lá, porque agora já trouxe uma carga daqui. Então, desdobramentos do pecado, não esqueça isso. Para que nós possamos ter uma consciência mais profunda de arrependimento e um entendimento para, de repente, analisar mais até onde eu feri, até onde esse pecado fez com que essa desonra foi até onde. Ah, porque a minha mulher é muito sensível, eu só falei para ela, cala a boca, só uma vez. Mas precisa ver até onde esse cala a boca chegou, até onde ele está ecoando. Ah, meu marido é muita coisa, eu dei um beijo lá, foi uma coisa, já passou. Mas vai indo embora. E aí, depois do ambiente de adultério, logicamente o desdobramento, o ambiente de mentira, sim, para florear tudo aquilo, querer esconder aquilo. Aí, às vezes, alguma pessoa fica sabendo e você tem que correr atrás e falar, pelo amor de Deus, não conta. E às vezes é amigo e está traindo, então você já joga outro no buraco, porque agora, para proteger a tua imagem, ele não conta para o amigo, para a amiga. E o traído, né, tem até uma fala no mundo aí que fala assim, o traído é o último a saber. Porque um monte de gente fica sabendo antes e não tem coragem de falar. sim, Um monte de gente fica enredado nessa mesma rede e não tem coragem de falar. Ele fala, deixa lá, eles que se vira. Vai que eu falo e traz um problema, traz uma separação, traz um divórcio, a culpa vai ser minha. Aí depois do traído, quando ele descobre que você sabia, ele perde a amizade com você. é verdade. Ele fala, louco, você é meu amigo. Você sabia e não me contou, então, desdobramento de pecado. Sim,
Hoje nós vamos falar aqui de adultério, de homossexualismo, Não. masturbação, não. Masturbação, Abuso sexual. sexual e o desdobramento disso. Filho bastante. Desdobramento. Então, põe isso bem na sua cabeça e faça com que isso fique fixado. Puxa o teu pecado e fala, até onde eu cheguei com isso? É, Até onde eu cheguei com isso? Quando eu levei aquele rapaz ou aquela moça lá na minha casa, quando eu era solteiro, e usei a cama, o quarto do meu pai e da minha mãe, eles estavam trabalhando, até onde isso foi? O que está em aberto contra a minha vida? Aquilo que para mim foi uma aventura maravilhosa, que deu tudo certo, ninguém viu entrar, ninguém viu sair, supostamente, que está o inferno inteiro assistindo, mas até onde foi essa desonra no leito do teu pai e da tua mãe? Deus. Até onde foi a consequência dessa contaminação que você deixou na sua casa? Essa desonra aos pais. Então, a gente fazendo com que as coisas vão um pouquinho mais profundas para a gente poder sair desses lugares. Sim, Porque senão a gente não sai, a gente fica enroscado, porque a gente fica só, assassinei. Esse rapaz mesmo, se ele se arrepender de um assassinato, ele vai ficar preso num monte de coisa. ele vai, sim. Ele vai ficar preso num monte de coisa. Se ele se converter hoje lá na cadeia, lá, não sei, e se arrepender do assassinato, ele está preso num monte de coisa. É verdade, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Então, sim, aqui algumas irmãs colocaram que o nosso primeiro pecado é contra Cristo. Não é? Sim, é. E a profundidade do pecado a qual estamos chegando é justamente porque temos uma consciência de que Deus é santo. E os princípios dele se aplicam na nossa vida. E justamente porque Deus é santo, os princípios dele são mais altos do que o nosso. Como a palavra lá em Isaías 55 diz. Os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos. Então, nós precisamos entender a andar nesse lugar alto que o Senhor tem nos colocado. E não nos permitirmos ser enganados com uma confissão rápida, uma confissão ligeira, sem nenhum peso, sem nenhum envolvimento daquilo que envolvemos no pecado. É disso que Deus está falando. Você se envolve até a raiz da sua essência no pecado e depois quer, com a sua boca, confessar algo que não desceu ainda ao coração. Não tem como haver limpeza. Amém? É disso que estamos falando. Então, depois, a problemática do adultério. Escrevi. O que é adulterar? É tirar o modelo original. Deus tem um modelo original para o seu casamento, para o meu casamento. Aí nós adulteramos. E o que nós fazemos? Nós tiramos o modelo original. O modelo original é só um esposo e uma esposa. Aí nós pegamos isso e trazemos alguém, um elemento externo aqui, ó, é colocar outros elementos da essência. Então, se eu faço um chá, aí esse chá está bom, e de repente, para esfriar o chá, eu coloco um pouquinho de água, eu mudei a essência desse chá. Eu pus uma água a mais, uma água que não foi fervida, o chá não ficou cozido junto com aquela água. Aliás, aquela água que foi acrescentada não foi cozida junto com o restante das outras águas. Então, amados, fica diferente. Aí depois é trazer outras pessoas para um lugar de duplicidade, para que se tornem um. Ali, amados, a relação sexual é um ambiente para um homem e uma mulher, não um aglomerado de pessoas, não um monte de pessoas que nós trazemos tanto na nossa vida que passamos no mundo, nem também depois que nós casamos, a trazer mais uma pessoa, mais um elemento para dentro do quarto. Aqui não são poucas as irmãs que testificam que às vezes quando vão deitar percebem uma pessoa no ambiente da sexualidade, percebe às vezes até o demônio, um tipo de determinado demônio, e Deus às vezes até dá o nome do demônio que está no meio do relacionamento. E aí, como faremos? Nós precisamos entender, amados, que as nossas atitudes, elas são de extrema responsabilidade, e ela afeta, ela influencia aqueles que estão ao nosso redor, amém? E isso acontece a um nível espiritual e depois é transferido para o corpo também. Porque aí depois, se aquela pessoa, a alma e o corpo, não é? Se aquela pessoa com a qual nós deitamos, ela tem algum problema espiritual, vai ser transferido para a nossa alma, nosso corpo. Se ela tem um problema de alma, vai ser transferido. Se ela tem um problema no corpo, que às vezes uma doença sexualmente transmissível, a tal da DST, não é? Que é o corpo físico, nós também seremos tocados. E muitos de nós estamos esquecendo da DST, doenças sexualmente transmitidas através da espiritualidade. O seu espírito vai ser contaminado. Então, nós precisamos entender isso, amados, que o adultério, ele é extremamente sério, porque ele está trazendo um elemento externo para dentro daquilo que seria uma cumplicidade. E com esses requintes de crueldade, como o pastor falou, se você pegar essa mulher
Aqui você vai ver como ela enreda sedutoramente no ambiente de fora, e depois ela prepara todo o ambiente dentro da casa dela para receber o adúltero. Então, ela organiza o adultério. Ela, como o apóstolo fala, antes de nós nos livrarmos das problemáticas sexuais, nós precisamos nos liberar, em primeiro lugar, da mentira. Por quê? Porque toda a parte sexual nos envolve na mentira. Porque para protegermos a nossa perversidade sexual, nós temos que entrar com muitas mentiras. Então, nós precisamos ter essa manifestação da parte de Deus de sensibilidade àquilo que estamos fazendo. Não colocar simplesmente ela promove um evento ali. Não podemos colocar essas coisas como algo simples, simplistas, de maneira simplista, em nome de Jesus. Agora, nós vamos para a problemática da masturbação. Talvez esse seja um dos pecados mais terríveis, né, que existam, e também a parte dessa manifestação, amados, da internet. A internet tem sido muito usada, pessoas trocam ali as suas fotos, e aí, diante de um aparelho como o nosso, um celular, uma fica se exibindo a outra, e ali tem os seus atos sexuais virtuais, não é? Sim, estão em aliança pecaminosa, estão em laço de alma, laço de corpos e laço de espírito. E veja bem que a semente desse homem, para onde vai? Vai para o chão, vai para algum outro lugar onde ele deposite. Então, amados, veja isso, quem recolheu aquela semente? E temos entendido que a semeadura masculina, ela traz consequências graves para o homem e para a sua descendência. Então, dentro da masturbação, nós temos um elemento chamado imaginação. E aí que muitos estão presos, porque dentro da masturbação, nós fazemos o que queremos, a nossa mente vai para o lugar que nós achamos que devemos ir. E, de repente, podemos ter vários tipos de perversidade sexual. Podemos entrar numa bestialidade, na necrofilia, podemos entrar no homossexualismo, no lesbianismo, podemos fazer trisais, podemos fazer as orgias que acharmos que temos que fazer, porque a nossa imaginação, nós dizemos, ela é livre. E nós vamos entrando em lugares de contaminação cada vez maiores, porque vamos ficando escravizados àquele tipo de prazer. Então, é sério. Então, falamos um pouco daquilo que é a internet oferecendo essas coisas. Agora, veja bem, quem é que vem fazer o ato sexual na masturbação, tendo em vista que a sexualidade é para ser em dois? Quem que nós achamos que vem receber os nossos atos de masturbação? Se não os demônios, amados. Íncubos, súcubos, nós estamos chamando por eles. Nós estamos ali abrindo com a nossa voluntariedade na área da masturbação. Amados, esses vídeos nós vamos colocar não listados. Por quê? Porque estamos entrando em assuntos que hoje a mídia persegue, não é? Então, nós vamos colocar ali, não público na hora de você ver ali, às vezes você vai procurar no canal do apóstolo, não vai estar público, de sexta-feira não está público, e o de hoje também não estará. Por quê? Nós colocamos como não listados, porque enviamos o link lá, porque são assuntos de uma, como que eu posso dizer, de uma entrada mais profunda, assim, na sexualidade, e cremos que talvez não seja muito interessante para o canal do apóstolo e para as nossas vidas, de uma maneira geral, estarmos expondo essas coisas, né, na parte pública, mas para aqueles que têm interesse, então eu creio que isso funciona bem. Amém? Então, amados, nós vemos que dentro dessa masturbação, se você está num ato sexual sozinho, alguém se apresenta para recolher aquilo que você está fazendo. E verdadeiramente é uma força maligna que se apresenta para receber aquilo que estamos fazendo. E a partir disso, ela pode se insidiar dentro de nós. Ela pode entrar, sim, dentro, porque é uma invocação. Ela pode entrar dentro das nossas vidas, no corpo, na alma, e muitas vezes no espírito da pessoa, trazendo, às vezes, aquele embotamento de mente, porque não conseguimos, às vezes, ir adiante de tão envolvido que estamos. Nós temos aquele livro... no altar da idolatria sexual, um livro que fala um pouco a respeito, só que faz muito tempo que eu li, quando o apóstolo postou novamente, eu não li de novo, mas ali fala de pessoas que estão envolvidas num orgulho tão profundo, tão profundo, tão profundo, numa mentira tão grande que não conseguem sair. Ou temos ouvido falar a níveis de prazer que a masturbação traz, e, no caso, depois, uma relação sexual normal entre o homem e a mulher não traz aqueles níveis de prazer. E aí ficamos enredados nos prazeres do corpo. Então, amados, o desdobramento, como o pastor Alexandre tem falado, eles são sérios e são profundos. E aí, às vezes, nós vamos falar, Senhor, perdoa que eu me masturbei, mas quantas vezes? Com quantas pessoas? Com quais objetos?
Quem veio para receber a sua masturbação? Os desdobramentos são muito sérios, muito graves. Contra quem você acha que você está pecando? Você está pecando contra o seu próprio corpo, porque o Senhor fala que todo pecado sexual, ele é no corpo. Nós estamos pecando contra nós mesmos, abrindo as portas para demônios terríveis, não para essa geração apenas, mas para a próxima. E aí vemos as pessoas demonizadas, às vezes até sendo filmadas, sendo como que eu posso dizer, maculadas por íncubos e súcubos, e nós falamos, meu Deus, o que será que essas pessoas fizeram? Às vezes não fizeram nada, às vezes o pai e a mãe fizeram algo, e essas pessoas estão colhendo o fruto daquilo que os pais fizeram. Então, amados, essa parte da fornicação, da masturbação, ela é muito terrível. Eu vou criando parceiros a meu bel prazer, porque a minha imaginação está livre. Então, eu posso me manifestar com qualquer coisa que eu queira. E agora, tendo em vista a pansexualidade, onde eu posso me apaixonar por qualquer coisa, eu posso ter relacionamento com qualquer coisa. Então, você imagine para onde vai o sistema de imaginação do homem e da mulher. E isso vai criar memórias cativas. A imaginação cria, e depois o adversário usa a memória para cativar a pessoa. Então, olha que trabalhar junto com o adversário. Como o adversário trabalha? Ele pega a nossa alma que imagina, depois ele pega a memória, registra aquilo, para que aquilo fique nos insidiando a determinadas coisas. E isso pode ser uma memória para trazer dor ou para trazer prazer. E tudo estará debaixo da mesma mão maligna do nosso adversário. Amém? Então, vá revisando a sua vida sexual, vá pedindo para Deus, vai vendo a vida sexual, às vezes, do seu esposo, com quais práticas ele tem, e vai colocando isso na presença de Deus para que seja arrancado. E quando você for tratar com uma pessoa que escreve lá, na fichinha do mapeamento, ou você vai fazer uma libertação, e você sabe que existem essas práticas, esteja atento aos espíritos de perversão sexual. Esteja atento a ambientes de sepultura, a ambientes de rede, matadouro, rede, flecha que atravessa o coração, porque está listado aqui o que um adultério faz na vida da pessoa. É uma morte, existem recâmaras, a finança fica presa. Por quê? Porque se a pessoa entra numa parte de prostituição, onde ela paga para ter o seu prazer, a finança dela fica presa, porque ela financiou a prostituição de uma pessoa que está vendendo verdadeiramente o seu corpo. É um altar, amados. Precisamos entender que o ato sexual é um altar que oferecemos a Deus ou a Satanás. E se existe envolvimento de dinheiro, ou coloque assim, envolvimento de riquezas, nós estamos financiando um altar. Às vezes nós queremos conseguir alguma coisa, nós já falamos sobre isso, meu esposo foi muito claro em relação a isso, em falarmos que às vezes nos deitamos com o nosso esposo, ou o esposo se deita com a mulher, naquele ambiente de prostituição, querendo ganhar alguma coisa a nível do prazer que vai ser oferecido. Então, sim, tem a pornografia que também ajuda com isso. Sim, tem a pornografia, que é essa parte de internet, de vermos as coisas, vermos revista, todas essas coisas. Então, se há alguma riqueza, fora o entregar-se em amor para o seu parceiro ali, que é o seu companheiro, o seu marido, o seu cônjuge, o que nós vamos ter? Nós vamos, às vezes, ter uma aliança financeira naquilo. Uma aliança de riquezas naquele ato sexual. Ah, mas eu sou casada, legitimamente casada, mas qual a motivação que você está fazendo sexo com o seu esposo? Ele vai te dar um brinco novo, uma pulseira nova? Você vai ter uma performance melhor porque o seu esposo precisa te oferecer alguma coisa a mais, ou o esposo vai ter uma performance melhor para poder conseguir alguma coisa da sua parte. Então, amados, é muito sério, porque Deus, ele sonda os nossos corações. A palavra de Deus, no livro do o Salmo 139, fala que ele sonda e conhece o nosso coração. E depois, também, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. E a nossa intenção do nosso coração e a motivação do nosso coração vai estar nua e patente diante daquele que haveremos de prestar conta. Então, não fiquemos iludidos, amados, guardando segredinhos com o adversário, porque isso não vai dar certo. Ele vai nos prender, em nome de Jesus. Amém? Sim, isso, Apocalipse, fala também, Jeremias 17, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina os rins, sim, examina a mente. Então, precisamos ter esse entendimento. Em nome de Jesus, pode falar. Um bom termômetro para a gente ver a esse nível de prostituição dentro de um contexto de casamento em que momento você pede certas coisas. Então, um pouco antes de um relacionamento,
que você mesmo cria ali um ambiente mais bonito, uma roupa mais assim, uma maquiagem, um cabelo, e ali um pouco antes você pede algo. Ou logo depois que você ofereceu aquele momento de um prazer assim a mais do que seria o batidão, aí você também lança o seu pedido. Então, isso é um ambiente de prostituição, Sim, porque você está aproveitando um momento onde a pessoa está ali com aquela memória bem fresca ou do que vai acontecer, ela está numa expectativa do que vai acontecer, ou ela está com uma memória fresquíssima do que aconteceu e foi muito interessante. E aí a pessoa lança o pedido. Aí ela pede aquela roupa, pede aquele dinheiro, pede aquela viagem, pede uma liberação para o filho fazer alguma coisa que o pai não tinha deixado, ou a mãe não tinha deixado. sim. E geralmente, irmãos, para ser bem sincero, isso vai acontecer com mulher mesmo. Porque o homem ele é meio esquisitão nisso daí, né? Para ele oferecer uma coisa assim extraordinária para a mulher, para ele pedir alguma coisa, o cara tem que ser um fenômeno. Mas a mulher, ela tem esse poder nas mãos. A mulher, a gente sabe que isso aí está na mão da mulher e acabou. Não adianta querer maquiar aqui, porque o homem ele é bem fraquinho em relação a isso. Então, o que acontece? A mulher, ela usa muito esse artifício. Então, de repente, algo que ela quer conquistar para um filho, para uma filha, uma viagem, entrar aqui, sair lá, comprar aqui, o marido não, 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 não. Naquele momento, ela dá o bote, é uma serpente mesmo. Ela usa aquilo e ela pá. Viu? Libera o negócio para a menina. O cara tá encantado. Ah, beleza. Amanhã cedo, quando ele acordar e ele lembrar que ele falou libera, tem uns que vão roer a corda. Falar, não, não vai fazer nada. Mas a maioria vai falar, não, falar. Prostituição. Então é um termômetro. Dá uma sondada na sua vida. Que momento você pede esses assuntos mais cruciais? Que momento te encoraja a conversar sobre certas coisas? Tudo desdobramento de prostituição. Amém? Glória a Deus. Agora vamos lá. A problemática do abuso sexual. O abuso sexual é extremamente sério, por quê? Porque já haverá essa junção natural de corpos, não é? E essa transferência toda que nós explicamos aí ao longo dessas aulas, mas haverá um elemento maior, haverá a parte de violação, haverá uma violência, haverá algo que a sua alma não quer, a sua alma não pediu. Você não está pactuando com isso. E a pessoa, ela vai entrar nesse ambiente de ódio e agora de violência, de invasão, de intimidação. Então, a sexualidade, ela passou agora a tomar um volume para o mal muito forte, muito forte. Então, nós precisaríamos entender que o abuso sexual, ela fragmenta a nossa alma. Porque, às vezes, a pessoa, para sair daquele momento... eu vi um caso de uma moça que foi julgada. Eu não me lembro quantas personalidades ela desenvolveu, mas ela foi abusada pelo pai durante muitos anos. E conforme ela ia sendo abusada, ela ia formando uma personagem. E ela ficou totalmente fragmentada. E foi um caso tão interessante que a mídia publicou, por quê? Porque a juíza, ou juíza, eu não me lembro, quem julgou o caso dela, permitiu que as personalidades que ela havia desenvolvido falassem. Olha que coisa terrível. Então, quer dizer, um caso sério de endemoniamento, de uma fragmentação de várias personalidades que nasceram por conta do abuso, porque não tinha como ela se proteger daquele abuso, então ela criava um lugar imaginário com uma personagem, em qual, enquanto estava vendo o abuso, ela se refugiava ali, naquela personagem. Então, a pessoa que julgou falou, agora você fala, e foram muitos, eu não me lembro quantas personalidades ela desenvolveu, mas foi um caso muito sério, que até o tribunal permitiu que essas manifestações acontecessem ali, para que se entendesse a crueldade desse ato, tá vendo? Quando o pastor fala desdobramento de pecado, ele está falando de algo muito sério. Por quê? Porque esse pai, ele estava colocando na vida da filha um monte de personalidades as quais ela não queria, porque ela precisava se refugiar em algum lugar. E depois teve o choque ainda que a mãe, quando ficou sabendo, não tomou providência a respeito daquilo que estava sendo feito contra ela, e ela desenvolveu mais uma personalidade. Então, vê que a crueldade desse abuso, ela supera em muito um abuso, entre aspas, cotidiano, normal, uma vez só. Uma pessoa ficou endemoniada, a pessoa não conseguiu refrear o seu intento, as suas, como é que fala, concupiscências e forçou a outra. Não, não é disso. Nós estamos falando de algo paulatino, dia após dia. E a menina se rachando, e aquele homem continuando.
Nós vemos aí em alguns lugares, na tal da internet, não sei o que lá que chama, que pessoas estão vendidas, moças estão vendidas, meninas, crianças são vendidas e se tornam verdadeiros bonecos sexuais. Eles arrancam braços, dentes, arranca tudo que possa ter uma reação, às vezes até os olhos, deixam as meninas surdas, e usam como boneco de sexualidade. Às vezes engravidam, tiram, fazem aborto naquela criança que não tem mais nada para oferecer, mas são verdadeiros bonecos de prazer. Olha o requinte de crueldade. Então, a pessoa pode chegar diante de Deus e falar, olha, Senhor, agora eu estou arrependido do meu abuso. Não, você não está arrependido do seu abuso. Você precisa se arrepender um pouco mais. Você tornou essa pessoa um objeto de seu prazer. Você a matou espiritualmente, a matou na alma, a matou no corpo, a mutilou. Então, é um pouco diferente, é um pouco mais profundo isso. Então, o abuso sexual é um ato para ser feito a dois, um ato legítimo e legalizado. E o que acontecerá se o encontro for forçado e abusivo? Haverá uma fragmentação de alma. E pode ter certeza, querido, essa fragmentação não vai pegar só aquele que foi abusado, vai pegar também o fragmentador. O fragmentador vai ser tocado, porque ele está com aquela pessoa, e do jeito que ele fragmenta, ele é fragmentado também, não tem como. Ele também vai ficar preso nesses lugares de dor, nesses lugares de abuso. Nesses lugares onde essa pessoa, no mesmo lugar onde essa pessoa entrou, ele também está entrando, ele está sendo um com ela. E vou terminar aqui que o pastor vai falar. Então, cativeiros de ódio, onde são liberados espíritos de violência, espíritos de ódio, espíritos de raiz de amargura, cativeiros de injustiça. Quantas coisas vão sendo feitas? É uma aliança, como é uma aliança de sangue no corpo, é mais profunda a parte da libertação. Porque é uma aliança onde a pessoa foi violando a outra, foi violando. E esse abuso agora se torna, sim, vende as suas filhas para a prostituição, ainda crianças. E não sabem nem como que essas crianças, o que vão parar. Às vezes estão aí nesse lugar da internet, lá daquele jeito lá que eu falei, é dark web, acho que é, e que elas vão estar totalmente, como que eu posso dizer, sodomizadas, totalmente amputadas naquilo que são as suas faculdades legítimas. Como chama? Deep Web. Obrigada, irmã. Então, é uma coisa terrível, tenebrosa, que acontece no ideário dessas pessoas aí. Pode falar, pastor. Nesse contexto casado, não casados, há muito abuso sexual. Sim, demais. Entre aspas, legalizado. Sim. Porque o que acontece, falar do meu casamento. Então, o que acontece? A minha esposa, ela se relacionou muitos anos comigo, baseada na obediência à palavra, e porque ela entendia que, de alguma forma, ela tinha que suprir a minha necessidade. Mas como estava o coração dela? Sim. Como estava a alma dela? Como estava a cabeça dela? Sendo perseguida, rejeitada, não aceitava, não queria, não ia, e aí depois ela tem que se deitar com essa pessoa. Então, o que estava gerando dentro dela? Quanto tempo ela foi abusada? Dentro de um contexto de casamento. Sim. Eu não vou ser preso por isso. Se ela me denunciasse por abuso, não iria acontecer nada, a não ser que ela provasse alguma coisa de um abuso mesmo. Mas, dentro desse contexto, era um abuso muito constante. Sim. Dentro desse contexto de casamento, quantas vezes ela se deitou porque ela quis se deitar? E quantas vezes ela se deitou realmente sendo abusada? Ainda que ela tivesse prazer, ainda que tivesse excitação, ainda que dava tudo certo por fora, no corpo. Porque às vezes ela mesmo fala assim, o meu corpo, ele até reage, mas eu não estou aqui. Por que ela não estava ali? Por que você não está aí, mas o teu corpo até reage? Porque o teu corpo, ele é tocado, ele é estimulado de alguma forma, e os próprios hormônios, as coisas vão fazer a parte de tudo que faz na hora de fazer isso daí. Mas a tua mente está sendo abusada, a tua alma está sendo abusada, porque você sabe que é só um relacionamento ali, só naquele momento. Sim. Então, o teu corpo até reage, você até tem um orgasmo, tem um prazer, foi até bom, você fala, cara, foi até legal. Beleza. Só que o problema é que está sendo abusada, porque justamente essa parte de espiritualmente está tão desencaixada que você está sofrendo abuso todas as vezes. E aí o que acontece? Isso vai te fragmentando, vai te esfriando, vai te afastando, vai fazendo você se sentir uma idiota, uma besta,
ou um depósito de esperma, como a minha esposa falou. Assim, eu não sou um depósito de esperma. Então, olha o nível que chegou o nosso relacionamento. Sim, Vai falar, viu, você precisa ver o que você está fazendo na sua vida, porque eu não sou isso. Então, de repente, hoje você se sente um depósito de esperma. E agora você é crente. E agora você está aqui numa escola casado ou não casado, porque você quer casar, você quer resgatar o teu marido ou a tua esposa. sim, Só que agora você vai ter que dar um passo muito sério. Ser tratada por Deus agora para parar de ser abusada. sim, Para quando você se deitar, você realmente está conquistada por dentro para fazer aquilo da forma limpa, de uma forma limpa. Porque senão o que acontece? Você é limpa aqui, aí quando você se deitar hoje à noite, você se arrebenta todo dia de novo. verdade. Aí você é limpa, restaura, pede perdão, recebe uma palavra, tá bem, passa 2 dias, não sei quantos dias que você faz, você deita de novo, você se machuca. Então vai ficar um ciclo de repetição muito rápido, muito constante. Então a gente precisa entender que nesse ambiente, se você está pisando em ovos, você está num ambiente de uma problemática mesmo, a palavra está usada aqui, muito profunda. Então, ou seja, você precisa se limpar dos traumas do passado e ter uma espiritualidade, uma renúncia, uma alma tão agora fortalecida em Deus para você não se machucar no próxima vez que você se deitar com ele ou com ela, porque ele não mudou nada ainda. Sim, Ela não mudou nada ainda. sim, Você sabe que ele está no adultério. sim, Você sabe que ele não está nem aí com você. Você sabe que ele só quer se esvaziar. E agora? sim, Eu deito ou não deito? Você vai ter que deitar. Aí você vai se machucar de novo. Aí você vai ser abusada de novo. Mas você acabou de se limpar dos abusos na ministração de ontem. sim. E você já está se machucando hoje à noite de novo. E quando que nós vamos sair disso? Então vai ter que ser um passo mais profundo dentro desse campo de tantos problemas. A gente tem que olhar e falar, cara, como que eu vou sair disso? O que eu vou fazer com isso? Como que eu não me machuco deitando com esse homem? Como que eu não me machuco deitando com essa mulher? Como que eu não vou me sentir abusado ou abusada? Só Deus para fazer isso na nossa vida. É algo que é só Jesus para te dar. Só que você precisa buscar isso, porque senão vai acumular isso, vai virar essa bola de neve, né? Ruim. Meu filho não gosta de falar bola de neve, porque ele é da bola de neve e fala, pai, bola de neve é coisa boa, para de falar disso aí. Então, uma bola de neve ruim, uma coisa ruim, uma coisa que vai trazendo marcas. Mas eu me limpei. Pastor, eu fiz o negócio, deu tudo certo, eu estava leve, eu estava bem, eu vi outra coisa. Eu estava até vendo meu marido diferente, minha esposa diferente. Mas agora, aí a pergunta que não quer calar, você se deitou? Sim. Voltou, irmão. Porque você não foi ali preparada para fazer algo dentro da palavra que era para você fazer, mas realmente com o coração blindado a ponto daquele abuso não te pegar. Sim. Porque vai continuar sendo um abuso, só que ele não pode te pegar mais. Sim, Enquanto for um abuso, nós vamos ter que estar num nível de espiritualidade tal, onde aquele abuso não te pega mais. Aleluia. Olha a complexidade disso. sim, Olha o quanto que a gente vai ter que ser crente. em Deus. O quanto que a gente vai ter que estar entregue em Jesus Cristo, imerso no Espírito Santo, nesse sangue, para romper tudo isso, porque a nossa alma, o nosso corpo, o nosso intelecto, tudo vai estar lutando contra, e mais Satanás ainda, Sim, que vai logicamente se levantar para falar, você é tonta. Você não está vendo que ele é o mesmo cara? Só te usou de novo, só abusou de você de novo, só fez esse negócio de novo. E eu estou falando ainda de um sexo dentro da palavra, sem nenhum tipo de procedimento que seja um pecado. Falando um sexo dentro do contexto de casamento e um sexo dentro da palavra de Deus. Imagina aquele marido ou aquela esposa e ainda faz com que aconteça outras coisas, que te força a outras coisas. E você tem medo de apanhar, você tem medo dele fazer um escândalo no seu quarto, acordar seus filhos. Você tem um monte de medo. E como está teu coração? Como que você fica por dentro? Quando você está em certas situações ali, que você está chorando, literalmente, para fazer aquilo ali, porque você não quer que seus filhos acordem, porque você não quer apanhar de novo, porque você não quer ser retalhado num monte de coisa que depois terão consequências, que ele não vai dar dinheiro para isso, para aquilo, você vai ser envergonhado.
Então, é um mundo muito delicado, mas faz parte de um casado não casado. E agora a gente vai ter que lutar contra tudo isso. Então, estou procurando ampliar o máximo do quadro, porque às vezes a gente pensa que o abuso está fora da nossa casa. Ah, eu fui abusada quando eu era criança, eu fui abusado quando eu, lá com não sei quem. Não, você está sendo abusado, eu estou sendo abusado de repente hoje, aqui dentro da nossa casa. Crente, uma casa de crente, o cara que tem o título de crente, que foi no culto com você domingo às 19 horas, que foi lá no louvor, que trouxe uma palavra, você falou, nossa, entendimento. Vou levar o púlpito para Vou casa. levar esse microfone lá para o meu quarto. Oh, uau! Aí depois, esse cara, depois de 3, 4 horas, tá abusando de você. Esse cara, depois de 3, 4 horas, tá fazendo algo no seu corpo que ele já sabe que é pecado, você já sabe que é pecado, mas ele tá te forçando a fazer aquilo. É desse abuso que eu tô falando. Não tô falando daquele abuso longe, não. Aquele abuso de quando você era jovem, criança, falando do abuso atual. Então, assim, organizar a mente espiritualmente, porque o casado não casado, para ele ser casado, é complicado. Tem bastante coisa para acertar, é doloroso, é complicado, é profundo. Dá certo, é possível, mas dói demais. Quero te dar uma palavra. Quando o Senhor começou todo esse tratamento de resgate do meu casamento, a propósito, amados, essas apostilas aqui que a gente está liberando, são apostilas de 2015, 2017, e o nosso casamento estava totalmente deteriorado, estava horrível. E então, o que aconteceu? É interessante que no meio daquele sofrimento, o Senhor me dava essas coisas, não é? E eu sabia como era um casamento à maneira de Deus, e eu não tinha esse casamento. E era extremamente difícil para mim. E então, você saber como é que Deus quer que seja algo e você saber que você não anda naquilo, que tem impedimento para aquilo, foi muito difícil. Mas Deus veio em meu socorro. Ele me deu uma palavra lá na viúva de Sarepta. Quando Elias chegou e ele falou para ela, falou, mulher, faz um bolo para mim. E ela pegou e falou assim, eu estou catando alguns gravetos aqui, vou fazer para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer, não é? Sim, Deus repugna. Então, amados, vamos ver ali a manifestação daquela mulher. E eu tenho isso escrito nessa agendinha aqui, olha. Nessa agendinha aqui, ó. Essa agendinha aqui está escrito que, para mim, o seu esposo é como uma dracma perdida. E aqui também está escrito a respeito de como era a vida daquela mulher, a viúva de Sarepta. Deus veio e falou para mim, faz primeiro para mim, não é? Então, é necessário que você permita que essa palavra entre no teu coração. Então, às vezes, esse quadro que o pastor Alexandre pintou está na sua casa, mas faça primeiro para Deus. Porque aquela mulher, ela tinha ali a autoridade de pegar aqueles gravetinhos, jogar na cara até do profeta e falar para ele, o quê? Você é um abusador. Você está querendo roubar o último suspiro aqui de vida que eu e meu filho temos. Você quer roubar a mim e ao meu filho. Você quer trazer que palavra que é essa? Que a botija, o azeite da botija não faltará, a farinha da panela não vai acabar? Como que é isso? Não, não. Eu vou fazer um bolinho para mim, para o meu filho e acabou. E se rebelar contra aquela ordem profética, aquela voz profética. Mas Deus foi tão misericordioso que já tinha ordenado aquela mulher que obedecesse ao profeta. O Senhor já tinha posto um espírito de mansidão para que ela recebesse aquela palavra com mansidão dentro do coração. Ela argumentou e falou, era para mim, para o meu filho. E ele falou, faz primeiro para mim. Então, às vezes, tem um pouquinho de azeite aí na sua botija, só tem um pouquinho de farinha aí no seu lugar de armazenamento da palavra de Deus, no seu lugar da unção de Deus, mas Deus está falando, faça primeiro para mim. Então, vá primeiro ao Senhor, converse com Deus a respeito das suas dores, das suas machucaduras, revista-se de Deus. Eu vivi muito tempo, amados, dessa maneira, e eu não tinha absolutamente ninguém para me auxiliar e falar essas coisas que estamos ouvindo hoje. Para falar para mim que haveria uma maneira de eu entrar nesse lugar para eu não ser abusada da forma que eu fui. Não havia nenhuma pessoa para me trazer essa orientação. Então, amados, hoje estamos trazendo uma orientação que tem saída para você. Você não precisa mais um dia deitar ali no seu leito para fazer nada com o seu esposo, com a sua esposa, onde você se sinta abusado. Você vai estar no lugar mais alto,
A palavra de Deus diz que Jesus, no capítulo 50 do livro de Isaías, fala que o Senhor fez o meu rosto duro como um seixo, pelo quê? Eu não serei envergonhado. O Senhor vai fazer o nosso rosto duro como um seixo e nós não estaremos mais envergonhados naquele lugar onde a nossa alma se fragmenta, onde somos abusadas e as sementes da amargura são mais e mais semeadas. Você entende o que estamos falando? Porque haverá uma blindagem para nós. Me lembro de um evento no qual nós fomos ali, eu fui muito humilhada pelo pastor da época, porque eu era pastora no lugar e havia toda uma circunstância e o pastor me colocou num lugar assim de muita desonra, tudo, mas eu me lembro que eu passei uma tarde inteira me humilhando na presença de Deus. Eu estava com o comércio e a minha casa era grudada com o comércio, eu ia no comércio e aí daqui a pouquinho eu falava, meu esposo, eu vou lá no quarto orar, e ali eu dobrava meu joelho e falava, Senhor, por favor, e me humilhando diante de Deus, e quando chegou a hora de ir ao evento, eu fui. Foi tão maravilhoso que eu fazia parte do grupo de louvor, eu era, na verdade, a líder do louvor, mas não permitiram que eu liderasse aquele louvor, puseram uma outra pessoa para fazer o louvor, a qual não me passou os hinos, não me convocou para os ensaios, nada, nada. E quando chegou lá, amados, foi ser cantados os hinos, cantou-se um hino que eu não conhecia. E aí eu fechei os meus olhos e falei, Senhor, eu não conheço esse hino, mas eu estou aqui. E foi tão maravilhoso, sabe o que Deus fez, amados? Me levou para um alto lugar, assim, numas nuvens, verdadeiramente algo sobrenatural. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens ficaram pequenos. Eu estava num alto lugar, assim, com meu Deus, e aqueles homens ficaram tão pequenos. E eu saí daquele lugar sem nenhuma marca, sem nenhuma machucadura. Deus me levou para um alto lugar, para um lugar de retiro. E a minha alma não sofreu nenhum tipo, nem de um arranhão. E depois eu pude falar para esse irmão, esse pastor, cheguei e conversei com ele. Eu falei, sabe, o que você fez comigo foi como você fez com aquele homem, como Davi fez com aquele homem, Urias, não é? E trouxe toda essa história que meu esposo contou, não contou até a profundidade, na época eu não tinha todo esse entendimento que o Senhor deu para meu esposo agora, mas foi a palavra que Deus me deu para falar para aquele pastor. E aquele pastor se constrangeu, ele não conseguiu me responder a respeito daquilo que ele havia feito, porque a exposição na qual ele me levou ali naquele lugar foi uma exposição para a morte. E é dessa exposição que o meu esposo está falando. É uma exposição para a morte, porque nós vamos num lugar mais secreto, mais de intimidade, onde nós nos expomos tanto, e estamos num lugar onde sabemos que a pessoa veio para nos levar à morte. Mas se você se revestir de vida, se você falar, primeiro eu vou fazer para o Senhor é responsável por mim, ele vai tomar conta de você, como tomou conta de mim naquele evento, em alguns momentos que eu conseguia me colocar nesse lugar mais alto, quando eu ia me deitar com meu esposo. Depois eu fui aprendendo a me colocar nos lugares mais altos, cada vez que ia me deitar, fazendo separação entre a minha vida e a vida dele. Então, amados, use as ferramentas que Deus está te dando hoje para que você saia dos lugares de machucadura. Vá hoje aos pés do Senhor, fala, Senhor, me limpa. E quando eu tiver que me deitar, que seja num ambiente onde eu esteja mudada. E enquanto isso, vá orando para aquilo que está no seu esposo começar a sair da vida dele. Amados, a partir de amanhã nós vamos falar, trazer as estratégias. É como se fossem uns santos ou santas para santificar. E eu creio que ali o Senhor vai trazer as estratégias que vão limpar o nosso coração, para que possamos fazer uma intercessão efetiva. Enquanto estávamos falando aqui todo esse tempo, nós estamos falando a respeito de fundamentos de sexualidade pervertida, estamos falando daquilo que é gerado em nós quando temos esse casamento de não casados. Tudo isso são os pontos e fundamentos que levantamos, mas a partir de amanhã vamos começar a trazer as atitudes práticas para sairmos desses lugares. Então, hoje, já receba essa orientação, é uma atitude prática que você e eu temos que ter, sim, diante do Senhor, porque se queremos lutar pelo nosso casamento, como vamos fazer com essa área tão delicada que é a sexualidade? Quando todo mundo vai dormir, nós estamos ali, naquele momento, às vezes estamos literalmente dormindo com o adversário e temos que ter relacionamento com ele. Como vamos fazer? É dentro dessa postura que foi colocada. É na postura, Senhor, eu vou fazer primeiro para o Senhor e o Senhor virá em meu socorro. O Senhor vai me pôr num lugar alto. O Senhor sabe que eu estou indo, sim, para um lugar de abuso, um lugar de matadouro, mas eu oro, porque se eu estou aqui nessa missão que o Senhor me deu, eu vou ser bem-sucedida. Agora me blinda as minhas emoções. Amém, queridos? Nós precisamos de entendimento espiritual para nos posicionarmos em Deus, porque restauração de casamento não é fácil. Porque, inclusive, há essa manifestação de corpo com corpo, onde a sua emoção está exposta, onde o teu corpo físico está exposto. Porque podemos olhar para ele e dizer, eu não queria me deitar com você. Quantas vezes a nossa mente
Ela rejeita totalmente aquele esposo, aquela esposa. Quantas e quantas vezes? Mas mesmo assim, às vezes nos submetemos, temos que nos submeter por temor à própria palavra de Deus, mas o temor de Deus aplicado sem revelação nos machuca demais, entende? É um legalismo, é uma religiosidade. Permita que a palavra de Deus seja completa e inteira na sua vida, como mulher, como homem. Permita que a palavra de Deus tenha esse efeito inteiro, completo, e ela vai alcançar a nossa sexualidade para que nós tenhamos um procedimento santo, até que aquele também seja chamado para o procedimento santo. Senhor, eu não estou deitando com a carne do meu esposo, eu estou me deitando com o espírito do meu esposo, eu já não o conheço segundo a carne dele, eu o conheço segundo o teu propósito, o teu chamado para a vida dele. Tu falas que ele é um homem de Deus, ele ainda não é, mas ele vai se tornar. Então, eu estou me relacionando com a eternidade futura, que o Senhor falou para mim, que ele vai ser. Então, eu estou me relacionando com essa eternidade futura. Agora, eu estou no presente. Eu preciso, Senhor, da tua blindagem. Eu preciso, Senhor, que o Senhor não me permita ficar amarga. Antes, pelo contrário, já estou tratando tudo aquilo que eu carrego no meu coração de raiz de amargura. Vai tirando, vai tirando, vai tirando, Senhor. E dá a mim a blindagem de me deitar com um homem espiritual, que o Senhor falou, pelos olhos da fé. Eu vejo meu esposo como um homem espiritual. Entende como é para fazermos? Entende como há recursos na palavra de Deus? Sofri muito, amados. Sofri muito por não ter entendimento da palavra de Deus, como eu ia me manifestar. E o Senhor me deu a graça de estar aqui hoje, com o meu coração sendo restaurado, sendo curado. Então, para você, recebe essa impartição, dessa manifestação da parte de Deus na minha vida, para que você possa se movimentar dentro de um casamento que ainda não é casado, não é um casamento ainda, é apenas um ajuntamento, mas não houve um casamento à maneira de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, agora nós vamos falar, para encerrar, essa parte de problemática, nós vamos falar a problemática de filhos gerados em fornicação. O que acontece, amados? Quando o filho é gerado em fornicação, a fornicação, nós já explicamos aqui que é um ambiente de ódio. Todo o ambiente que não está dentro de um casados não casados, aliás, casados, é um ambiente de ódio. É um ambiente onde o prazer está exacerbado. É um ato de, vamos colocar assim, dentro das filosofias aí que a gente ouve falar, dentro do hedonismo, o prazer a qualquer custo. Eu tenho que ter prazer. Eu não tenho controle nenhum sobre o meu corpo. Está me dando prazer? Então tudo bem, eu vou. E aí, depois disso, acontece uma criança. É um ambiente de ódio, de desonra, de desrespeito. Não apenas aos corpos que estão envolvidos, não apenas aos pais que estão envolvidos, não apenas ao Senhor, que é o principal de todos, mas também é um ato de desonra a essa criança, que pode ser eventualmente gerada. Então, esse ambiente vai influenciar a criança. É uma pecaminosidade que a influencia. E às vezes temos um filho nervoso que gosta de fazer muitas coisas erradas dentro de casa, e não sabemos por que aquela criança é tão nervosa, tão, entre aspas, agitada. Amados, será que nós achamos que esse TDAH tem acontecido aí, TDA e esses monte de TD aí que existem? E as manifestações de crianças já com problemas de psicológicos tão fortes, será que nós achamos que vem do quê, hein? A palavra de Deus diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, Deus está falando de um aumento da iniquidade. E se a iniquidade aumenta, as consequências do pecado também aumentam. Adão e Eva, a palavra de Deus fala, o próprio Deus falando, não pecaram à maneira de Adão e Eva. Então, começaram a pecar, nós começamos a pecar de uma maneira mais intensa, mais multiplicadora, mais profunda, onde a maldade, a iniquidade, que é a iniquidade, é a maldade do pecado, e de uma maneira confortável, de maneira que nos sentimos bem fazendo aquilo, sem nenhum problema. Haja visto o que está acontecendo na parte dos jovens, cada um faz o que quer. Então, somos bissexuais, somos pansexuais, LGBT, que não sei o que lá, aquele mais lá, e assim vai. Sim, é uma malícia, é um ardil. E hoje, nós vemos a consequência nos nossos filhos. Então, vemos filhos que estão em lugares, em regiões de cativeiro, pelo autismo. Não estou falando que todo autismo é uma região de cativeiro, mas alguns são regiões de cativeiro, porque aquela criança, o autista, a alma dela não conseguiu se formar num determinado ambiente, então ela como que eu posso dizer, é uma supressão da alma. Ela fica sem alma naquele lugar, porque aconteceu algo lá no geracional dela que a furtou dessa manifestação dentro da alma. Então, às vezes, ela não consegue falar, não consegue ter domínio em algumas coisas, às vezes é violento. Então, nós estamos vendo a multiplicação do pecado e continuamos a pecar, achando que isso vai ficar sem paga, mas o salário do pecado é a morte.
Então, amados, nós temos que entender que filhos gerados em ambientes sexuais, pode ser, tudo isso aí vai depender, amados, daquilo que o Senhor der para você, porque são tantos desdobramentos do que o pecado pode trazer a violência, pode trazer a prostituição, pode trazer vícios. Com quem essa pessoa se deitou? Se deitou com um espírito de loucura, uma pessoa que tinha um espírito de loucura, ou algum atraso mental, ou alguma coisa do tipo, o que vai acontecer com aquela criança que nasceu, que vai nascer? Então, amados, nós temos que pedir para Deus, porque só Ele pode ver a nossa linhagem, a nossa genética, o nosso DNA espiritual que trazemos. É Ele quem vai saber. Na minha casa temos semente de assassinato, e agora? Temos semente de perversidade sexual. E o que nós vamos fazer? Nós temos que entrar para libertar, para liberar isso, para que o nosso filho, que temos um só, o Mateus, ele não receba na geração dele. Temos o Mateus e a Letícia, são casados, está tudo tranquilo, tudo bem. Mas e os filhos deles? Porque, como nós falamos, no caso de uma moça, que ela recebeu uma maldição de pai, não pegou a maldição de pai para ela ser um homenzinho, mas pegou na filha. Então, a neta desse homem se transformou num jovenzinho, e não uma jovenzinha. Então, amados, nós temos que entender que o filho gerado em ambiente de perversão sexual, nós vamos ter uma criança gerada na rejeição, na desonra, no ódio. E aí, o casamento, aqui vamos colocar assim, o ambiente de ódio no qual foram gerados, já que a sexualidade fora do casamento é um ato de ódio e morte. Então, é assassinato e sepultura. Então, ela já está automaticamente ligada a esses ambientes. E aí nós vemos que a criança nasce e ela tem aquele monte de problema. Por quê? Porque ela já está debaixo de uma influência de um ambiente. É claro que muitos rompem. É claro, não estou falando disso, não tem como romper, porque Satanás ele vai usar as suas artimanhas para cada um, em particular. Mas precisamos entender que essa pecaminosidade tem consequência. Quando o pai fala para não gerarmos filhos bastardos, ele também entendia que nós teríamos amor por aquele que sairia das nossas entranhas. É sério. Deus pôs a restrição de filhos bastardos. Ele falou, o filho bastardo, ele vai ficar sem entrar na minha presença até a 10ª geração. Levíticos 23, se eu não me engano. Então, amados, até a 10ª geração. Então, o que ele está falando? Fala, olha, se você amar verdadeiramente aquilo que vai sair de você, você não vai querer ser uma pessoa incontinente. Você não vai querer ser uma pessoa que se deita de qualquer maneira. Você vai procurar recursos de se controlar, porque você vai amar o teu filho. Era isso que Deus estava esperando, de um pai e uma mãe responsáveis. Mas nós estamos tão exacerbados nos nossos próprios desejos. Não, eu preciso me deitar agora. Imagina, eu vou ficar sem sexo? Todo mundo fez sexo. Se eu ficar grávida, fiquei. Posso tomar algumas providências para não ficar grávida? Então, nós precisamos entender que Deus colocou a bastardia, porque parece que é crueldade de Deus. Não, não é crueldade de Deus, não, amados. Que o bastardo ficasse até a 10ª geração, sem poder entrar na casa do Senhor. Não é crueldade de Deus, não. Era um limitador que Deus estava pondo, contando que o nosso coração fosse quebrantado e compassivo, para não colocarmos a nossa geração, a próxima geração, expondo a um ambiente de ódio, a um ambiente de assassinato e morte. Deus estava contando que o nosso coração fosse temer essa palavra e, numa bondade do nosso coração, nós refreássemos os nossos instintos sexuais e não andássemos debaixo da regência daquilo que um cantor fala aí há muito tempo, se amando na praça como dois animais. Mas é para isso que a humanidade tem caminhado. Nós vemos países com a sexualidade exposta na vitrine, a prostituição exposta na vitrine. Temos países que até não sei quantas semanas o aborto é totalmente aceitável. Temos um monte de lugares caminhando a passos largos para que verdadeiramente Sodoma e Gomorra sejam institucionalizadas, legalizadas totalmente. E é isso que o mundo está falando. Então, até hoje, e você precisa ser limpa aí disso, se você não o foi ainda. Amém, irmã Maria? Em nome de Jesus, a bastardia geracional, os demônios se utilizam dessa maldição para que não se concretizem os casamentos e eles distorcem todo o cenário familiar. Então, a criança que nasceu em bastardia é uma criança mais difícil de chegar depois e falar, não, eu vou me casar, eu vou morrer para me casar. Então, os casamentos já começam a não ser legalizados já, porque tem uma reivindicação lá atrás. Aí depois, não se concretiza. E eles distorcem todo o cenário familiar, colocar como princípio de aliança de sangue legal e legítima. Então, é preciso. Então, querida, precisa ser limpa.
Em nome de Jesus, amém? Estamos à sua disposição, se você não tiver quem direcione você para isso. Agora, se você tiver, procure a sua liderança. Amém? Em nome de Jesus. Então, é algo, olha aqui, ó, nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Aqui está Levítico, aqui está Deuteronômio 23, 2. Se alguém puder dar uma olhada, mas eu acho que provavelmente eu pus a referência errada, ou é isso aí mesmo, Deuteronômio 23, 2. Então, amados, nós vemos que a palavra de Deus é para proteção, e Deus esperava que o nosso coração fosse compassivo, mas infelizmente nosso coração não é compassivo. Nosso coração é cheio de concupiscências, cheio de arrogâncias. Ah, danada não. Quantas vezes ouvimos a pessoa dar de ombro? Ah, danada não. Às vezes, amados, nós lutamos com pessoas que foram abusadas sexualmente, vamos colocar assim, que os traumas são tão profundos. Sim. E qual é o texto? Deixa eu ver aqui se a irmã colocou o texto. Aleluia. Deuteronômio. Ah, então tá certo. Eu me equivoquei mesmo. Muito obrigada, irmã Feli. Deus te abençoe. Então, amados, nós vamos vendo que o nosso coração, ele não é compassivo. Nosso coração é ganancioso dos seus próprios desejos. E nós precisamos parar de defender o nosso coração. Precisamos parar, amados, de dar justificativas para a nossa pecaminosidade. Ah, sabe o que é? Eu fiz o aborto porque eu tinha medo. Ah, eu fiz o aborto porque... Ah, eu tinha, que nem o meu caso, eu tinha problema com a minha autoimagem. Sim, você ficou preso aí, na sua autoimagem. Hoje você está lutando para que a sua autoimagem seja uma imagem de respeito, mas você pagou para que a sua autoimagem fosse preservada. Só que você pagou no altar errado. Você deu a sua vida, ou deu a vida daquela criança no altar, onde esse altar está cobrando. Você queria ter uma autoimagem boa? Pois agora eu vou arrasar com a sua autoimagem. Você vai viver debaixo do meu pé, porque eu vou mostrar para todo mundo que você não é nada, que foi o que aconteceu com a minha vida, até eu ter entendimento do que eu havia feito no meu primeiro aborto. Você entende o que eu estou falando? Então, é exatamente isso que nós precisamos entender. Quando nós entramos na fornicação, mas sabe o que é, irmã? Eu não aguentei. Eu sei. Só que aí, o que acontece? O seu filho vai pagar o preço pelo seu não aguentei. Você já pensou? Eu e meu esposo tivemos no nosso Mateus em ambiente de amaziamento, não é? E achamos que estava tudo bem, não tínhamos consciência de pecado. Mas que em nome de Jesus, a nossa consciência de pecado seja uma consciência despertada por Deus. Tão grande quanto é a consciência de que somos justificados. Não quero te caminhar para um ambiente de condenação e acusação. Já foi vencido o nosso casador. Apocalipse, capítulo 12, fala que havia alegria nos céus, porque o acusador dos nossos irmãos foram destruídos, porque nós o vencemos pelo o sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e por não amarmos a nossa vida mais do que é o nosso Deus. Então, sim, consequências terríveis por causa de decisões erradas. Então, amados, nós já temos o acusador das nossas vidas derrotado. Só que nós precisamos entender que ele só vai parar de ser acusador quando apresentarmos diante de Deus uma consciência de pecado de acordo com aquilo que Deus diz. A palavra lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala: se confessarmos os nossos pecados. Então, essa palavra confessar é homologeu. Eu já falei isso aqui. É falar de acordo com aquilo que Deus fala. Deus é santo. O entendimento dele de pecado é diferente do nosso. E nós precisamos nos enquadrar naquilo que Deus traz de como é o pecado para nós. E olharmos os desdobramentos de pecado, como Deus dizia. Sim, essa palavra é mesmo. Em nome de Jesus, se puder pôr aí, a irmã já pôs, não é? Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação. Leia lá depois em Apocalipse capítulo 12. Então, mas nós precisamos dessa consciência de pecado igual à consciência que Deus tem do pecado. E limparmos a nossa consciência de pecado e irmos agora, rapidamente, para a consciência daquele que nos diz que somos justificados pelo sangue do Cordeiro. O justo pelo injusto. Não é para ficar no alto flagelo, porque eu fiz, porque eu fiz, porque eu fiz. Não é para entrarmos no legalismo. Não, mas é para entrarmos na justificação daquilo que Jesus fez por nós. Ele fala: por vocês estarem mortos aos pecados e vivos para mim, vocês estão agora debaixo da minha graça. Vamos usar a graça, vamos usar o sangue do Cordeiro, vamos usar o arrependimento, que é uma arma poderosíssima. Vamos usar a fé, a humildade e o arrependimento. A fé para crermos naquilo que Deus está dizendo. A humildade para recebermos a correção de que o nosso homem carnal, ele é maligno. A humildade para recebermos, não permitimos que o orgulho encape aquilo que Deus vem falar para nós. Querida, você errou.
Querida, você pecou. Querido, você está enganado ao fazer dessa maneira para sua esposa. Então, não permitamos o nosso advogadinho de justiça, de porta de cadeia, que nem a gente fala, se levantar e tenhamos o nosso coração arrogante diante de Deus e falar, não precisa tudo isso. Não. E vamos entrar aí num lugar de arrependimento, onde a consciência do pecado veio com tanta firmeza que há peso em nós. Há uma manifestação de tristeza em nós. E a tristeza que é gerada segundo o arrependimento que procede de Deus, ela traz vida. É disso que Deus está falando. E a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, nós precisamos clamar por essas nuances da palavra de Deus, para que esse arrependimento seja genuíno pelo Espírito de Deus, porque aí ele vai colocar a profundidade do nosso pecado da maneira que ele quer. E aí ele vai trazer o senso de justificativa, o senso de justificação, que o Cristo vivo, eis que o príncipe desse século vem aí, não é essa que fala que o Espírito Santo de Deus nos convencerá do pecado. Ele precisa nos convencer do pecado, mas ele também precisa nos convencer da justiça. Então, veja bem que a balança do Senhor é uma balança justa, não é uma balança enganosa. Você é pecador, mas você tem justificação. Eu entendo que eu sou pecador, há um peso, há uma tristeza, há um mover nas minhas entranhas que eu pequei, mas também há um refrigério para mim, porque ele me convence que eu sou justificado, há uma justiça em Cristo Jesus. E há um juízo agora, e o juízo não é para mim e para você, o juízo é para Satanás, porque o príncipe desse século já foi julgado, e ele já foi expulso. Então, precisamos entender essas duas balanças do Senhor, esses dois pratos da mesma balança do Senhor, e caminharmos nesse lugar, limpos por Deus, santificados pela consciência de Deus, não pela nossa. A nossa consciência não nos pode santificar à maneira de Deus, mas a nossa consciência, quando é tocada pela santidade de Deus, aí ela começa a receber aquilo que são os desdobramentos do nosso pecado. Aí ele vai falar de pecado, transgressão e iniquidade. Nós vamos nos limpar, sim, e quando ele vier, ele nos convencerá. Obrigada, irmã Lívia. Então é isso que nós precisamos, de um Deus que permita que uma balança justa venha sobre nós. E aí o que ele fala lá no final desse versículo, que foi colocado aqui pela nossa irmã. Aqui, ó, olha lá. Você vê o que está sendo falado aqui, ó? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí o que nós vamos poder fazer? Nós vamos poder mandar o diabo embora, que ele já foi julgado. Você entende o que eu estou falando? Consciência de pecado, consciência de justiça, Satanás está fora. Saímos das regiões de cativeiro. Saímos dos lugares onde Satanás quer nos manipular. Saímos dos lugares onde ele fala, fique aí, não saia nunca mais. É disso que nós estamos falando. Essa é a verdadeira libertação. A libertação não vem de decretarmos as renúncias, não vem de repetirmos as renúncias, não vem de colocarmos X na folha de mapeamento. A libertação vem quando nós entendemos que o Espírito Santo de Deus veio, convenceu a minha vida do pecado, da justiça e que Satanás foi julgado. É disso que nós precisamos. Quer ser liberto? Entre nesse lugar, em parar de defender erros, em parar de justificar erros, entre no lugar onde o sangue de Jesus pode te justificar e me justificar. É isso que Deus está esperando de nós. Amém? Assuntos pesados, assuntos complicados de falar, mas eu creio que é necessário. Estamos aqui, amados, com pessoas que eu creio que Deus tem chamado, não apenas para sair dos lugares de cativeiro, mas tirar outras pessoas, e você precisa de fundamento. Como eu disse a respeito do apóstolo Éder Gregório, ele trabalhou num tempo muito grande do despertar, trazendo os fundamentos do que cada palavra queria dizer. Ele lê o livro de Levítico e ele ia explicando o que cada princípio daquele, o que cada palavra daquela queria dizer por trás, o que havia por trás daquela lei. É disso que Deus está interessado, o que está por trás de uma lei. E nesse por trás da lei é que o adversário te pega e me pega. Como eu falei a respeito do princípio por trás da bastardia. O que está por trás? Não entrará o bastardo até a 10ª geração. O que está por trás dessa lei? O que Deus queria dizer para mim e para você? Então, é disso que nós estamos falando. Quer ser um obreiro de libertação? Quer ser liberto? Busque os princípios da palavra de Deus. E quais estão sendo quebrados para que saiamos dos lugares de cativeiro, dos lugares de dor, dos lugares onde o adversário tem nos aprisionado. Amém? Em nome de Jesus. Falar alguma coisa? Fala, né, gente? Como fala isso? Viu? Deixa eu falar um negócio para nós encerrar aqui. Se deixar, eu vou mais longe. Longe. Ah, é longe, hein? A conversa. Trazer dois fundamentos errados que tem dentro da igreja, na nossa vida como igreja, que a gente falou ontem no culto, a respeito da Rainha Esther.
O primeiro foi um fundamento errado, Esther capítulo 4, quando ela é chamada à realidade daquilo que estava acontecendo por Mordecai, ela é notificada do que estava acontecendo contra o povo dela, e ela argumenta o seguinte: qualquer um que não for chamado a entrar na presença do rei e for até ele, e ele não estender o cetro, vai ser morto. E já faz 30 dias que ele não me chama. Então, esse primeiro fundamento errado das nossas vidas é nos olhar, a gente tem um olhar para as nossas vidas como que nós fôssemos qualquer um. Qualquer um ou qualquer uma é quando nós estávamos lá fora, fora da presença de Deus. Nós não aceitamos Jesus, nós somos qualquer um. Só que nós entramos na casa de Deus, nos convertemos, aceitamos Jesus, temos o Espírito Santo morando dentro de nós e ainda estamos nos vendo como qualquer um. E parece que Deus não está se relacionando, faz tempo que ele não fala comigo. Se eu entrar na presença dele, vai que ele me mata, vai que ele fica bravo, vai que ele não me recebe. Então esse fundamento tem que ser removido, porque para que nós possamos dar o primeiro passo, nós temos que entender, o Senhor Jesus Cristo, ele está esperando que nos aproximemos dele. Aleluia. Você como noiva, eu como noiva de Cristo, ele está esperando, se aproxime de mim. Aleluia. Quando o perigo bater na tua porta, quando você estiver sendo notificado num momento de dificuldade, se aproxime de mim. Sim. E quando Esther, então, ela decide morrer, e aí está o segredo para você poder se aproximar. Quando Mordecai, então, fala para ela, talvez foi para esse tempo que você está aí. Se você não se posicionar, se você não lutar, se você não for falar com o rei, você vai morrer e vai também impedir que tenha descendência. Mas para nós, eu vou continuar buscando a Deus, vai vir livramento. Sim. Mordecai tinha certeza absoluta que o povo seria livrado. Sim. E ele estava usando o recurso mais óbvio, o que estava mais perto, o que estava mais próximo do poder, que era a rainha. Aleluia. Falou, vou começar pela chance maior que eu tenho. Mas ele estava com os olhos totalmente fitos em Deus. Se a resposta dela ficasse daquele jeito, se ela não se demovesse daquela situação e não entrasse na presença do rei, outra estratégia Deus iria dar para aquele homem, porque ele não iria perder o seu povo. A Esther ia morrer sozinha. Então Deus não quer que nós morramos sozinhos, Aleluia. Isolados. Entre na presença dele. E aí depois que ela é alinhada pela palavra, que o tio dela, o primo dela, tem traduções que fala tio, outro primo, fala aquilo para ela, e ela é alinhada pela palavra, então ela fala assim, vou fazer um jejum, vou pôr as minhas servas para jejuar, jejuem também, e eu vou entrar na presença do rei. Se morrer, morri. Quando nós decidimos morrer, é aí que está o segredo, é aí que gira a chave. Quando a gente faz com que realmente a nossa vida se torne nada, e o importante é o propósito, Aleluia. O importante é o que Deus quer nos usar, pronto, você decidiu morrer. Aleluia. E aquele que decidir perder a sua vida vai ganhar, está escrito. Então, na verdade, quando você decide entregar a sua vida, então, o primeiro ponto, entre na presença do teu rei. Aleluia. Vai para lá hoje, mas eu tô ruim, pastor, eu tô em pecado, eu tô triste, eu tô abatido, eu não tenho nada para falar com ele. Vai na presença do rei hoje. Aleluia. Ele vai te receber. Aleluia. Fazia 30 dias que ele não chamava, mas quando ela foi, ele recebeu, estendeu o cetro, e olha o que ele falou para ela, o que você está precisando? O que você quer? Até a metade do meu reino te darei. Ele estava bravo com ela, ele recebeu ela de qualquer jeito, ele falou para ela, vai, fala o que você quer, que eu estou com um monte de coisa para fazer. Você quer dinheiro para ir no mercado? Você quer comprar roupa? O que você está precisando? Porque às vezes você está achando que o teu rei é igual ao teu marido ou a tua esposa, que vai te receber e falar, fala logo o que você quer, que eu não estou com tempo para conversa mole. Ele não é teu marido. Aleluia. Ele não é a tua esposa dessa terra, que te trata, como meu pai dizia, com casca e tudo. Mas o Espírito Santo, o próprio Cristo, o teu rei, ele vai te tratar com suavidade. Aleluia. O que você quer, meu amor? O que você está precisando? Até a metade do meu reino te darei. Aleluia. Então, hoje, pare de se enxergar dessa forma que você está se enxergando, que isso está te impedindo de entrar na presença do rei. E a resposta, a saída para a tua vida é entrar na presença do rei.
Então eu quero te encorajar hoje, não importa a situação que você está, entre. Aleluia. Ele vai te receber, ele vai te ouvir e ele vai ter um destino para você. Aleluia. Só que lá no capítulo 8, depois que ela já tinha entrado na presença do rei, depois que o adversário dela já tinha morrido, depois que aí vai discorrer lá o capítulo 5, 6 e 7, lá no capítulo 8, ela volta a conversar com ele e ela fala assim, tem um decreto que eu preciso que o senhor revogue, porque é um decreto de morte contra o meu povo, e eu não vou aguentar ver isso. Entenda que ela estava no reino, mas ela não sabia da lei, ela não se relacionava com aquilo que fazia parte do reino, ela falhou demais. Deus. E às vezes nós estamos na igreja e não estamos sabendo como que o reino funciona, e vamos fazer orações ou pedidos que não tem como ser atendido. Por isso que a palavra fala, pedir e pedir mal, por isso não recebe. O que é esse pedir mal? Às vezes a gente fala assim, pedir mal por quê? Eu quero um carro, eu quero uma Lamborghini. Cara, você está pedindo mal, porque uma Lamborghini custa R$1 milhão, você não tem dinheiro nem para pôr gasolina. Se o biquinho do pneu dela quebrar, custa R$20 mil, você não tem, você está pedindo mal. Peça um carro de acordo. Não é disso só que Deus está falando. Deus está falando, você pede, mas você pede mal, porque você não tem informação de como o reino funciona. Deus. Por isso não tem resposta. Então a rainha Esther pediu algo que ela não sabia como funcionava, ela não tinha respaldo dentro do reino para aquilo funcionar. Ela fala assim, revogue. E ele fala, não posso revogar. Jesus. Um decreto feito pelo rei, selado com o meu anel, não pode ser revogado. Sim. Mas escreva o que vocês quiserem. E sele com o meu anel. Ele deu o anel para ela, para Mordecai, e falou, faça outro decreto em cima do decreto anterior. Aleluia. Adão deixou para nós um decreto de morte. Sim. E não adianta a gente orar assim, eu não quero guerra, eu não quero morrer, eu não quero isso, Jesus, revoga tudo isso, eu quero viver livre, leve e solta. Isso está fora dos padrões bíblicos. Deus. Você está fazendo uma oração, você está pedindo mal e você não vai receber nada. Não tem como ele revogar isso que Adão entregou para Satanás lá, isso está nas mãos do adversário. O que Jesus vai fazer para mim e para você? Ele vai te dar condições, através do novo decreto, que é a própria presença dele, de lutarmos contra os nossos adversários. Sim. Então, o que aquele rei falou assim, faça um decreto para que vocês possam se defender, faça um decreto para que vocês não morram, porque o decreto, olha que decreto do inferno mesmo. As pessoas estavam condenadas a como uma forca, uma tipo de execução, elas tinham que ficar paradas e as pessoas iriam matá-las. Sim. Esse era o decreto do rei, não poderia ter nenhum tipo de reação, de defesa. Meu Deus. Mas aí foi liberado para o povo, se defendam, e mais do que se defendam, pode matar homens, mulheres e crianças. Acabe com a descendência dos seus adversários. Aleluia. Hoje Jesus Cristo está querendo falar para mim e para você, olha, se você entrar na minha presença, mesmo do jeito que você está, com medo, se você morrer e entrar na minha presença, e se você se alinhar com o meu reino, saber como o meu reino funciona, eu vou te liberar condições de você lutar contra os seus adversários. Sim. E você vai extirpar os homens, as mulheres e as crianças, ou seja, você vai acabar com tudo, até a descendência, os teus inimigos vão ser extirpados da face da terra. Aleluia. Os seus adversários vão acabar, você vai conseguir acabar com isso daí, mas olhe direito. Aleluia. Entenda como o reino funciona. Não peça para revogar, mas use as minhas armas para aniquilar os seus adversários. Era para matar. Era para você morrer, mas agora você vai matar. Aleluia. Com Adão, era isso que estava liberado, nós morremos, mas agora Jesus está falando assim, você vai poder matar. Aleluia. Então entenda isso espiritualmente, discirna isso espiritualmente, entre na presença do rei. E ore, pega as suas armas, e agora você não vai precisar morrer mais, você pode ir e não somente se defender, mas você pode matar. Aleluia. E no capítulo 8, mesmo 9, está lá o rei falando assim para ela, numa cidade só mataram 500 pessoas. O que será que fizeram nas outras? Ele estava assim, falou, olha, para vocês estarem mortos, vocês estão indo muito bem. Então Jesus Cristo vai falar para você e para mim, olha, para você está morto. E olha quanto adversário você já matou, você está indo muito bem. Aleluia. Então Jesus quer ter um bom tipo de parecer a respeito da tua vida. Aleluia. Ele quer olhar para você e falar assim, lembra quando você entrou na minha presença? Lembra quando eu estendi o cetro para você? Lembra quando você fez o banquete? Lembra quando eu mandei enforcar? Ele pega a responsabilidade dele. Ontem na palavra eu nem falei isso.
Mas preste atenção que ele fala assim, ó, o que eu podia fazer, eu fiz. Eu mandei enforcar Naamã. Isso estava na minha autoridade. Eu mandei fazer isso, eu executei. Porque, agora, isso aí que você está pedindo para revogar não dá, isso é você vai ter que lutar. Aleluia. Mas eu te autorizo. Aleluia. Jesus já matou, Jesus já fez, acabou. Mandar enforcar Naamã, ele mandou enforcar na hora. Mas o decreto liberado por Amã para a morte e selado com o anel do rei, ele não poderia revogar. Ele falou assim, mas eu te autorizo. Vai lá, luta, se defende e mata os seus adversários. Aleluia. O que fez o decreto era autoridade minha. Satanás já foi morto. Aleluia. Jesus Cristo falou, o que fez o decreto, o que fez Adão cair, eu me viro com ele. Essa é a responsabilidade minha. Aleluia. Agora, o desdobramento disso é com você. Eu te autorizo. Vai lá, se defende e mate. Aleluia. Então é isso que Deus está nos chamando, para esse nível de ousadia. Entre na minha presença, aprende as leis do reino, vai lutar a sua guerra, para de ter um decreto de morte, eu vou morrer. Você não vai morrer. Aleluia. Você vai se levantar e não somente para se defender, você vai matar os seus adversários. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É para isso que Deus tem nos chamado. Para nós entrarmos nesse estudo tão pesado de hoje, eu falo, pastor, mas é tanta coisa para me matar, e é tanta coisa que eu já morri, mas Jesus está nos despertando, ó, entra na minha presença, eu já venci o autor de tudo isso, agora vai lá e executa juízo, mata tudo isso daí, vocês podem viver. Esse decreto de morte do adversário, eu posso fazer com que vocês se defendam. Aleluia. Vai lá e executa juízo. Aleluia. Através do meu poder. E ele fez a parte dele, agora está esperando que nós façamos a nossa. Aleluia. Esse é o mistério para hoje. Faça a tua parte em ousadia de entrar na presença, conhecer o reino e executar juízo contra seus adversários. Aleluia. Amém? Você não vai morrer, você vai matar. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa é a cruz do nosso Cristo. Esse é o mês de Sivan, onde Deus é a nossa cobertura. Glória a E Deus. Ele semeia palavras novas a nosso respeito. Graças a Deus. Essa é a cruz do Cristo vivo, liberada a nosso favor. Amém? Ele transforma a morte em vida. Ele é Deus. Em nome de Jesus, vamos orar. Papai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Precisamos, ó Rei da Glória, que cada um de nós aqui estamos entendendo. Sim. Primeiro vamos fazer para ti, Sim. e tu, Senhor, dissipará os nossos adversários, que eles vão nos levantar em guerra, Pai querido, contra aquilo que nos cativou, porque Cristo, quando se manifestou, ele levou cativo o cativeiro, Pai. Então, eles já estão destruídos, há novos decretos para nós, e queremos liberar a nossa boca para dizer, em nome de Jesus, vivam! Em nome de Jesus, vivam! E tomem posse daquilo que o Cristo vivo fez na cruz do Calvário, a nosso favor. Em nome de Jesus e para a glória do Pai. Aleluia. Graças a Deus. Amém, amados. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Você tem mais alguma coisa para falar? Não. Não. Então, ele falou assim, ela fala, né? Ele também fala, não é? Glória a Deus. Shalom, shalom. Deus abençoe. Abençoe Glória a também, em Deus. nome de Até Jesus. amanhã, em nome de Jesus.